Olá, mulherada! Sejam todas muito bem-vindas ao nosso último episódio de 2023. E eu quero começar esse episódio de uma forma diferente hoje. Vocês estão vendo, né, que eu estou aqui sozinha. Sozinha não, né? Que está aqui comigo Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo e também o meu cônjuge, né, que está por trás das câmeras. E hoje, nesse último episódio, eu gostaria de começar de uma forma diferente. Eu gostaria que você, aí onde você está agora, não sei se você está na sua casa, se você está no seu trabalho, se você talvez está ouvindo esse episódio através do Spotify, na estrada, indo para algum lugar, mas eu gostaria agora que nesse momento você fechasse os seus olhos e que você pedisse para o Espírito de Deus, para que Ele possa ministrar o teu coração através desse episódio. Que não sejam as minhas palavras, mas que sejam as palavras dos céus para a sua vida. Que o Senhor Jesus possa ministrar o teu coração de uma forma muito especial através desse canal, que foi por isso que esse canal nasceu. Amém? Então você pode fechar os seus olhos? Pai, em nome de Jesus, eu quero, Deus, entregar, Senhor, esse episódio nas Tuas mãos mais uma vez. Eu te peço, Deus, que o Senhor possa ir ao encontro de cada mulher, de cada ouvinte, Senhor, desse episódio. Deus, que neste momento não sejam as minhas palavras, as palavras do meu coração, mas que sejam, Pai, as Tuas palavras, que possa sair, Deus, direto do trono da graça do Senhor, que essas mulheres possam ser alcançadas, encorajadas, Deus, que elas possam receber a resposta que talvez elas estão buscando neste momento, Pai. No nome de Jesus, eu te peço, Espírito Santo, visita a cada uma delas de uma forma especial, através desse canal. Eu te louvo, eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor fará nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Eu gostaria de começar lendo para vocês um versículo que me ajudou muito nesse ano de 2023 e que todas as vezes que eu pensava em desistir, todas as vezes que eu sentia um medo, uma angústia, o Espírito Santo me lembrava, Colossenses 3:23. Colossenses 3:23. E vinha esse versículo no meu coração e eu quero ler para vocês. Em tudo que fizerem, trabalhem de bom ânimo, como se fosse para o Senhor e não para os homens. Esse versículo, ele me ajudou tanto, porque eu não comecei esse ano de uma forma fácil, vamos dizer assim, né? E talvez hoje eu vou abrir coisas aqui que você nem imagina que eu passei nesse ano de 2023. Quando o podcast nasceu, em 2022, e quando o meu ministério realmente iniciou, né, em janeiro de 2022, o Olá Mulherada, foi algo muito especial, tudo que Deus fez em 2022, as lapidações de Deus, as transformações de Deus. Eu vivi uma grande desconstrução na minha vida para que o Senhor pudesse construir uma nova Tadiele. E quando foi no final de 2022, eu estava muito feliz com tudo que nós tínhamos vivido naquele ano. Eu tinha passado algumas turbulências, sim, tinha ocorrido uma perca muito grande na minha vida. Passamos por um luto bem forte no ano de 2022. Mas eu cheguei no final daquele ano muito confiante em Deus, que no ano de 2023 eu ia viver algo muito maior e muito melhor. E eu recebi uma palavra muito diretiva, assim, muito assertiva, numa viagem que nós fizemos em março de 2022. E foi uma palavra muito pontual e dura para mim naquele momento, porque não era o que eu gostaria de ouvir. E eu já compartilhei isso aqui em outro momento. E Deus me falou naquele momento usando uma pastora lá nos Estados Unidos. E ela disse assim, Tade, o teu lugar não é onde você está. Os sonhos de Deus para a tua vida, o plano de Deus para a tua vida e o ministério que Deus tem para ti não é no lugar onde você congrega hoje, no lugar onde você está hoje. E aquilo para mim foi um baque muito forte, assim, foi algo muito grande, eu não esperava ter escutado aquilo. E aquilo ficou martelando na minha mente e eu não tinha entendido por que o Senhor tinha me entregado aquilo naquele momento. Entre outras coisas que Deus tinha me dito. Quando chegou no final daquele ano de 2022, eu passei por um grande deserto. Eu fui chamada para uma reunião
E eu não imaginava chegar lá e ouvir todas as coisas, né, que eu ouvi. Eu imaginava, assim, que o meu ministério estava vivendo um momento muito feliz, né, muito direcionado por Deus. Nós sempre procuramos, tanto eu quanto o meu cônjuge, orarmos, jejuarmos, né, e nos colocarmos na presença de Deus para que a gente não viva os sonhos da terra, para que a gente não viva os planos da terra. Então eu fui pega de surpresa, assim, né, naquele momento. E foi muito difícil, foi uma conversa muito dura, muito difícil, e ali eu entendi um direcionamento muito claro do Senhor. E Deus me disse assim: entrega o teu Isaac. E naquele momento, naquele final de ano, gente, eu fiquei muito mal, assim, eu chorei muito. E eu disse assim: Deus, como assim, né? O Senhor tem me desconstruído de uma tal forma, assim, eu tenho vivido tantas renúncias, eu tenho realmente buscado a tua presença, buscado nas madrugadas, lido a tua palavra como nunca, me entregado para essas mulheres, né? Para tantos atendimentos, tantas mulheres que foram curadas, quantos casamentos restaurados. Assim, eu estava vendo só o meu ministério crescer, sabe? E eu não imaginava naquele momento receber aquele direcionamento. E Deus falou para mim assim: mas eu quero que tu entregue, eu quero que tu entregue o teu Isaac. E eu me lembro que eu chorei muito, eu passei uma semana chorando dia e noite, assim, eu fiquei muito abalada. E o Leandro sempre do meu lado, sabe, me apoiando, e ele dizendo assim: amor, confia em Deus, no que Deus está fazendo, confia em Deus. E eu me lembro que naquela época eu ouvi uma palavra que me fortaleceu muito, que foi assim: antes de Abraão entregar Isaac, ele precisou ter uma intimidade tão profunda com Deus e tão forte com Deus, que no momento que ele ia sacrificar, apareceu o cordeiro e Deus diz: não faz, né? Então, tu precisa estar muito sensível à voz do Espírito de Deus, para que isso possa acontecer contigo também. E o Espírito Santo me falou daquilo de uma forma tão clara, e ele falou assim: quando chegar na hora do sacrifício, eu vou preparar o cordeiro. E foi um momento de muita dor na minha vida. Eu me lembro que naqueles dias, assim, no início de janeiro, eu tive uma virada muito difícil. Eu estava muito confusa, com muito medo, muito angustiada, com tudo aquilo que estava acontecendo, nem parecia real, sabe? Parecia que eu não estava vivendo uma coisa muito real. E Deus me deu várias palavras direcionadas, assim, sabe? E naquele momento eu pensei assim: poxa, o Olá Mulherada vai morrer. O ano de 2023 acabou esse projeto, acabou o podcast, acabou as oficinas, acabou, sabe? Eu não tinha força, eu fiquei tão mal emocionalmente, que eu não conseguia falar nada para o Senhor, eu só conseguia chorar. Então, quando eu entrava no meu quarto, no meu secreto, eu só falava em línguas e chorava. Era só isso que eu conseguia dizer para Deus. Eu dizia: Deus, eu não tenho o que te falar. E eu me lembro que naquele início de ano eu fui num culto, visitei um lugar aqui e Deus me deu uma palavra muito direcionada. Deus falou para mim que não poderia morrer aquilo que Ele não disse que morreu. E que Ele não tinha me dito que havia morrido. Então eu não poderia crer numa palavra de morte. E ali o Espírito Santo me reavivou, mas não como eu estava antes. Eu me lembro que nos 3 primeiros meses do ano de 2023 foi um ano de muita dor para mim. Foi um período que eu não tinha vontade de vir trabalhar. Eu cancelei todos os agendamentos das gravações do podcast. Eu não conseguia fazer os cafés do Bom Dia Mulherada, eu não conseguia fazer nada, assim, eu não conseguia atender as mulheres. Eu entrei, assim, num deserto, gente, num deserto de uma tal forma, assim, que eu achei que realmente o meu ministério fosse morrer ali. E aí o meu marido falou assim, né, o meu cônjuge falou assim para mim: tu vai fazer uma oficina esse mês de janeiro, tu vai fazer uma oficina, porque Deus já te entregou isso, foi o que Deus te deu. E eu falei para ele: não tenho força para fazer oficina, eu não consigo ministrar, eu não consigo falar nada, porque eu estou muito mal. E ele falou: não para o que Deus já te entregou, não para o que Deus já te entregou. E aí eu sempre no meu secreto com Deus buscando, e Deus me deu o tema. E o tema da primeira oficina foi que aconteceu no dia 28 de janeiro de 2023, foi Segredos no Jardim. E eu me lembro que o Espírito Santo falou comigo algo muito forte, ele soprou assim no meu ouvido: floresça no processo. E Deus me deu uma palavra em João 15:5. Eu separei aqui para a gente ler. João 15:5. Diz assim:
Sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, produz muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Quem não permanece em mim é jogado fora, como um ramo imprestável, e seca. Esses ramos são ajuntados num monte para serem queimados. Mas se vocês permanecerem em mim e minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e isso lhes será concedido. Quando vocês produzirem muitos frutos, trazem grande glória a meu Pai e demonstram que são meus discípulos de verdade. Eu os amei como o Pai me amou. Permaneçam no meu amor. E eu me lembro quando o Espírito Santo me entregou isso, ele falou assim para mim: permaneça em mim. Tenha os teus olhos em mim. Eu sou a videira. Eu sou aquele que gera os frutos. E eu me lembro que eu compartilhei naquela oficina os 5 segredos. E o primeiro deles, que eu vou compartilhar com vocês, um resumo, o primeiro foi: fortaleça as suas raízes. Que era o que o Espírito Santo me dizia naquele momento. Fortaleça as tuas raízes. O segundo segredo: se apaixone por raízes. Muitas vezes a gente olha só para o fora, só para o que está por fora, só o que é aparente. Mas o que está lá dentro, escondido, tem que estar muito bem firmado. Eu me lembro que Deus me falava isso de uma forma muito forte, assim. E eu li um livro sobre, eu acho que é Enraizado, se eu não me engano, bem no final, assim, novembro, outubro. Olha como o Espírito Santo prepara tudo. E Deus está falando muito comigo sobre raízes. O 3, floresça no processo. Gente, florescer no processo. Eu me lembro assim que o Espírito Santo disse assim para mim: não perca a tua alegria. Não perca a tua alegria, mesmo nas adversidades, mesmo com tantas calúnias, com tantas difamações, com tantas mentiras, com tantas coisas acontecendo na minha vida ministerial, um bombardeio. O Espírito Santo dizia para mim: floresça no processo. Florescer no processo é muito difícil. Só quem passou por um processo doloroso sabe o quanto é difícil tu florescer, porque a tua vontade é se esconder, é fugir, é desaparecer, é desistir, assim, me deixa quieto, sabe? Me deixa quieta, eu tô aqui quieta, me deixa quieta. E Deus dizia para mim: floresça, floresça. O 4 é: ame a caverna. E Deus me deu uma palavra em Isaías 49:2, eu vou ler aqui com vocês. Floresça. Ame a caverna. Deixa eu achar aqui. Isaías 49:2. Tornou minhas palavras de juízo afiadas como espada. Escondeu-me na sombra de sua mão. Sou como flecha afiada em sua aljava. E eu me lembro que o Espírito Santo falou assim para mim: é um tempo de você se esconder. É um tempo de você se esconder na minha aljava. Mas as tuas flechas, elas estão afiadas. E na hora certa eu vou lançar. E no início desse ano, né, era como se eu imaginava assim: poxa, se 2022 eu vivi tudo aquilo, 2023 eu vou viver coisas muito maiores, né? Eu vou me aprofundar ainda mais. E o 5º segredo que o Espírito Santo me falou para eu ministrar nessa oficina foi: confia em Deus. E eu me lembro que o Espírito Santo me falava muito: confia em mim, confia nos meus processos, confia nas minhas palavras, confia naquilo que eu tenho te dito, confia naquilo que eu tenho gerado no teu coração. E eu aprendi naquele período a esperar o tempo certo para que os frutos nascessem, a realmente me esconder na aljava dele e me calar e silenciar e não fazer absolutamente nada, apenas ouvir o que o Espírito Santo estava me dizendo e obedecer aquilo que ele estava me falando. E a segunda oficina eu não tinha condições ainda de gravar podcast, não conseguia ainda fazer os cafés. E a segunda oficina eu consegui fazer no dia 25 de fevereiro.
E eu me lembro que Deus falou muito forte comigo sobre dar a outra face. E talvez, assim, essas mulheres que participaram dessas oficinas, elas nem imaginem, talvez agora escutando esse podcast, elas vão saber os direcionamentos que Deus me deu naquela época. Eu estava vivendo cada um deles, cada oficina, eu estava vivendo exatamente aquele processo. E o de outra face, eu separei alguns versículos aqui para a gente ler, e eu vou ler com vocês Lucas 6, 29. Lucas 6, 29. E diz assim: se alguém lhe der um tapa numa face, ofereça também a outra. Se alguém exigir de você a roupa do corpo, deixe que leve também a capa. Dê a quem pedir, e quando tomarem suas coisas, não tente recuperá-las. Façam aos outros o que vocês desejam que eles lhe façam. E eu me lembro que o Espírito Santo falou muito claro para mim nessa época: não se defenda, não se ofenda e não se justifique. Foi tão forte aquilo que Deus falou para mim, e Deus me diz assim: dê a outra face, não revide, não se defenda, não fale nada. E o Espírito Santo me guardou tanto, 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 que tem coisas que eu não posso compartilhar aqui, não é tempo de falar, tem coisas também que nem cabe, né? Mas Deus, assim, Ele me guardou de uma forma extraordinária, sabe? Ele me protegeu realmente. E a primeira coisa que ele me disse é isso: não se ofenda, não se defenda e não se justifique. E a segunda coisa que ele me ensinou nesse processo é: sirva os menores. Sirva a quem ninguém quer servir. Ame a quem ninguém ama. Todo mundo gosta de servir aquelas pessoas, né, que têm uma vida bem-sucedida, ou que têm um cargo, têm uma posição, têm um título, ou é alguma pessoa renomada, conhecida. Agora, aquelas pessoas que estão lá, humildes, pessoas até pobres, sem condição financeira, pessoas simples, elas nem são muitas vezes enxergadas pelos outros, vistas pelos outros. E o Espírito Santo falou muito claro para mim nessa época: sirva os menores. Procure o terceiro ponto que eu compartilhei nessa oficina: procure oportunidades para amar. O Espírito Santo me diz assim: filha, não espere que as pessoas te amem. Ame a elas independente do amor delas por ti. Procure oportunidade para amar as pessoas, para servir as pessoas, para estar perto das pessoas. Quarto, não espere nada em troca. Gente, isso é muito forte. Não espere nada em troca. Mesmo que as pessoas não te amem, mesmo que as pessoas não estejam do teu lado, mesmo que as pessoas não façam aquilo que você esperaria que elas fizessem por você, mesmo assim, não espere absolutamente nada. Ame elas acima de tudo. E o quinto que Deus me ensinou foi: as bênçãos não são só para você. Aquilo que Deus derrama na nossa vida não é para que a gente possa usufruir. Deus não abençoa a nossa vida financeira para que a gente venha ser bem-sucedido. Deus abençoa a nossa vida financeira para que, através da nossa vida financeira, nós venhamos a ser abençoadores de outras vidas. E eu me lembro que nessa oficina do Dar a Outra Face, o Espírito Santo me inquietou muito para fazer o lava-pés. Eu me lembro que eu acho que tinha umas 30 mulheres, nós fizemos em Balneário também, essa de janeiro nós fizemos em Balneário, de fevereiro também, e foi um poder tão grande, um derramar tão lindo do Espírito Santo. Primeiro, Deus me levou a lavar os pés das meninas que caminhavam comigo, que caminham comigo, né, no Olá Mulherada, e depois elas lavaram os pés das meninas que estavam participando. E eu me lembro que eu ouvi um testemunho depois de uma das pessoas que estava participando. Ela chegou em casa, no caminho indo para casa, o Espírito Santo tocou muito no coração dela e falou: agora tu vai chegar em casa e tu vai fazer o lava-pés com o teu marido, com os teus filhos, e tu vai servir eles, tu vai pedir perdão, tu vai consertar as palavras que tu disse. E ela me contou isso assim, muito emocionada, chorando. E eu falei: Deus, como pode, no meio das minhas dores, no meio dos meus processos tão dolorosos, o Senhor se mover de uma forma tão extraordinária. E foi muito lindo, foi lindo, lindo, lindo que Deus fez naquela oficina. E eu me lembro que eu compartilhei uma frase que eu vou ler para vocês: todas as bênçãos que chegam em sua vida são para que você sirva melhor aos outros. Todas as bênçãos que chegam em sua vida são para que você sirva melhor
aos outros. E uma outra frase muito forte que Deus me deu, para eu renunciar à popularidade. Porque Deus me disse assim, a popularidade empurrava Jesus, o Filho de Deus, para o trono. Mas a missão dele, o propósito dele, empurrava ele para a cruz. E o Espírito Santo me dizia naquele momento, naquelas dores que eu estava vivendo, naquelas injustiças que eu estava passando, e ele me dizia assim, a popularidade vai te empurrar para o trono, mas o teu propósito vai te empurrar para a cruz. Morre para os teus desejos, morre para as tuas vontades e obedeça somente a mim, ouça a minha voz e silencia todas as outras vozes de outras pessoas dentro do teu coração. E foi muito forte que o Espírito Santo ministrou comigo naquele dia, naquele tempo, no mês de fevereiro desse ano, foi lindo demais. E a terceira oficina aconteceu no dia 1º de abril e foi o tema Aliançadas, que o Senhor me revelou algo muito lindo, o que é uma pessoa conectada, o que é uma pessoa aliançada. E em Lucas 6, eu li isso em Lucas 6, 35, 36, fala sobre para amar os nossos inimigos. Portanto, amem os seus inimigos, façam-lhes o bem e emprestem a eles sem esperar nada de volta. Então, a recompensa que receberão do céu será grande e estarão agindo de fato como filhos do Altíssimo, pois ele é bondoso até mesmo com os ingratos e perversos. Sejam misericordiosos, assim como seu Pai é misericordioso. Então, o Espírito Santo ministrou muito no meu coração o que é ser uma mulher conectada, o que é ser uma mulher aliançada. E eu me lembro que na época estava todo mundo falando muito sobre, eu quero me conectar contigo, eu quero me conectar contigo. E vou abrir aqui até um parênteses, eu já recebi muitas mulheres querendo fazer conexões comigo, de live, de parceria, ou querendo participar do podcast. Eu já tive até pessoas que me ofereceram recursos, quanto que tu cobra para tu me entrevistar no teu podcast? E tantas bandejas de pessoas querendo se conectar comigo de alguma forma. E o Espírito Santo sempre me disse, não, aqui não, ali tu não pode, tu não deve, e para eu nunca negociar o propósito pela proposta. E nessa oficina eu falei muito sobre isso, sabe? Sobre quando a gente se conecta, nós nos conectamos um carregador no nosso telefone, a gente vai ali, conecta na tomada, a gente tem o desejo que aquele aparelho ele traga carga para uma outra coisa. Então eu faço por um interesse, entende? Eu quero que aquilo ali me conecte. E a aliança não, a aliança ela é sem esperar nada em troca. Então, quantas pessoas elas têm conexão, elas falam assim, não, eu vou te divulgar e tu vai me divulgar também. Então, vamos conectar, vamos fazer uma parceria de negócios. Só que o ministério não pode ser um negócio, entende? O que Deus derramou sobre a minha vida não pode ser um negócio. O que Deus tem me entregado, a palavra de Deus, ela não é um negócio. E eu não posso me conectar com pessoas com interesse em troca, porque a Bíblia está dizendo para eu não esperar nada em troca, para eu amar as pessoas assim, esperar nada em troca. E uma mulher aliançada, não, é uma mulher que ela faz independente do que vão fazer para ela. E era isso que o Espírito Santo estava querendo me gerar. O Espírito Santo diz assim, eu quero que seja uma mulher aliançada. Eu não quero que seja uma mulher de trocas. Eu faço porque eu vou me dar bem. Eu vou ficar contigo aqui tarde porque contigo eu vou ter visibilidade. Não, eu vou ficar lá com a fulana porque com a fulana eu vou ter visibilidade. Não. Eu quero caminhar com pessoas que amem a Deus acima de todas as coisas. Eu quero caminhar com mulheres que verdadeiramente são mulheres de aliança, são mulheres que não se corrompem pela proposta, são mulheres que não se iludem com as bandejas deste mundo. E eu me lembro que essa oficina foi muito forte, porque muitas mulheres comentaram comigo depois, de como o Satanás tem usado isso para me conectar. Eu estava agindo por impulsividade, eu estava agindo por interesse, eu estava agindo por troca. E Deus me mostrou que não é isso que Ele quer. Uma mulher que está com o coração em Deus não é uma mulher que age dessa forma. E foi muito lindo, foi outra coisa muito forte que Deus me ensinou. E a quarta oficina foi de volta ao primeiro encontro. E nós falamos sobre voltar à essência da adoração, sobre amar Jesus acima de tudo, sobre realmente desejarmos a presença de Deus, de verdade, sabe? De verdade. E uma das palavras que eu compartilhei foi Romanos 12:1, que fala assim, um sacrifício vivo para Deus. Portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem o seu corpo a Deus,
por causa de tudo que Ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. E o Espírito Santo começou a trazer meu coração, eu quero intimidade, eu quero que as pessoas me adorem, que elas se entreguem para mim. E a gente vê assim que tantas pessoas, né, querem a Deus por uma troca, querem se conectados com Deus, não querem ser aliançados com Deus. E o Espírito Santo começou muito a me inquietar, dizendo assim, eu escolhi as minhas filhas, eu já coloquei dentro delas, eu já capacitei elas, eu já separei elas, mas elas não têm me escolhido, elas não têm desejado intimidade comigo, ensina elas a me amar, a ter intimidade comigo. E aí nasceu a 5ª oficina, que foi escolhida. E nessa oficina, já era a 18ª oficina do Olá Mulherada. E aqui o Espírito Santo ministrou muito no coração das mulheres, dizendo que ele planejou a vida delas, que ele separou a porção para cada uma delas, para elas não escolherem as prateleiras desse mundo, as bandejas desse mundo, mas para elas escolherem a presença dele, para elas amarem a presença dele. E eu compartilhei Filipenses, Jeremias, e eu vou ler com vocês aqui Salmos 84, 5, que diz assim: como são felizes os que de ti recebem forças, os que decidem percorrer os teus caminhos. E eu me lembro que nessa oficina o Espírito Santo me direcionou a perguntar para essas mulheres se elas tinham certeza da escolha que Deus tinha feito sobre a vida delas e se elas escolhiam a presença dele. E aí eu me lembro que eu encerrei com esse salmo, que como são felizes aqueles que recebem força do Senhor e aqueles que escolhem a presença dele, os caminhos dele. E depois disso, né, gente, a gente fez a 6ª oficina, que foi sobre estações. E nessa oficina sobre estações, eu falei um pouco sobre o inverno, eu falei sobre a primavera, eu falei sobre o verão, sobre o outono. E nesse período que eu parei, um período ali pequeno, em julho, eu comecei a orar ao Senhor, né, e a pedir um direcionamento. Fazia 1 ano que eu estava fazendo já os cafés do Bom Dia Mulherada, e nós tínhamos feito em média já acho que de uns 15, 16 encontros de cafés das mulheres, né, pela manhã, era toda terça de manhã, a gente fazia quarta, depois passamos para terça. Eu já tinha feito 19 oficinas, tá? E nós já tínhamos gravado 37 episódios do podcast. Hoje nós temos 45 episódios gravados. E nessa ministração, nessa oficina das estações, Deus falou muito forte comigo para eu entrar numa nova estação. E foi também uma oficina linda, né? E Deus me direcionou a um novo formato. E nasceu a primeira oficina de famílias, que nós fizemos no dia 16/7. E as pessoas me perguntam, ai, Tade, como é que surgiu isso? Como que vocês começaram a fazer os cultos, as reuniões, né, na Luluz, e saiu de mulheres para famílias? O que aconteceu, assim? Nesse tempo, nesse 1 ano de cafés, muitas mulheres começaram a vir nos cafés direto, assim, né? E muitas pessoas começaram a caminhar comigo em todos os encontros, praticamente. E essas mulheres começaram a ser encorajadas a realmente amar a presença de Deus, a desejar a presença de Deus, e a ler a palavra, e a querer uma intimidade profunda com o Senhor. E quando a gente tem intimidade com Deus, quando a gente deseja ouvir a voz de Deus, quando a gente para de falar e a gente começa a escutar aquilo que Deus nos direciona, nós começamos a mudar as nossas atitudes, os nossos pensamentos, até a forma como nós falamos. E esses maridos, esses cônjuges, começaram a falar assim, mas que comida é essa que tu está comendo? Mas assim, essa mulher não vai fazer encontro para homens, mas não tem encontro para famílias, e elas começaram a me cobrar muito isso no início de 2023. Mas como eu estava naquele momento muito doloroso, eu não falei, não comentei com praticamente ninguém o que eu estava vivendo naquele momento, eu silenciei totalmente, assim, e eu não tinha coragem de começar um novo projeto, naquela turbulência que eu estava vivendo no meu ministério.
E quando chegou julho, Deus falou para mim, eu quero que tu faça um encontro, uma oficina de famílias. E aí eu conversei com o meu cônjuge, com alguns amigos que nós amamos de paixão, que também são pastores, e nós decidimos fazer a nossa primeira oficina de famílias. E eu fiz uma prova com Deus naquele momento. Eu falei, Deus, se realmente é isso que o Senhor quer que nós viemos a fazer, se é essa porta mesmo que o Senhor quer que nós viemos a caminhar agora, eu quero que essa oficina esgote. Eu dei um tempo para Deus, eu dei um número de pessoas e fiz como Gideão, fiz uma prova com o Senhor mesmo. E para minha surpresa, eu confesso para vocês que no fundo do meu coração eu queria ouvir um não, eu queria que Deus me falasse assim, não inicia um novo projeto, não, isso tudo é coisa da tua cabeça, das pessoas que estão ao teu redor, não faz um novo projeto. Mas a resposta foi sim, e nós tivemos mais de 120 pessoas nessa oficina. E dali a gente começou a viver uma nova estação. E Deus me disse, agora eu quero um novo formato. Eu quero que tu pare com os cafés das terças-feiras de manhã. E eu me lembro que no início até algumas mulheres que vinham em todos os encontros falavam, ai, Tade, é tão bom pra mim, eu amo. Porque, tipo assim, me fortalece pra semana inteira. E era super simples, a gente fazia um cafezinho pretinho com pão de queijo, era tão gostoso, nós compartilhávamos aquela palavra. Mas era um horário que nós tínhamos poucas mulheres. Nós éramos 10 mulheres, 12, no máximo 15. Por ser um dia de semana e pela manhã, né? E aí Deus falou para mim assim, agora eu quero que tu faça encontro de mulheres a cada 15 dias à noite. Aqui na Lulus mesmo, assim, no mesmo formato do café, só que um encontro de mulheres, porque eu quero que eu quero que tu leve essas mulheres para águas mais profundas da minha presença. E eu me lembro que eu fiquei chocada, eu saí do meu secreto com aquela coisa na minha cabeça e eu falei, não, Deus. E eu sempre faço prova com Deus, com o meu cônjuge, né? Eu falo assim, não, Deus. E tudo aqui no pensamento, Senhor, se isso é do Senhor mesmo, eu vou compartilhar com o Leandro e ele vai dizer sim ou não, ele vai falar. E eu esperando assim, o Leandro falasse, não, amor, tu não vai dar conta, porque assim, poxa, as gravações do podcast, né? A Mabi na escola, a Mabi teve prova esse ano toda terça-feira. É a Lulus, né? Que é a gestão toda da empresa. E mais os atendimentos que eu fazia, e mais as oficinas, que ele dissesse para mim, não, amor, eu acho que vai ficar muita coisa, não vai se dar conta. E aí eu orei, acho que uma semana, assim, uns 10 dias, e eu não tinha coragem de falar para ele aquilo, e o Espírito Santo me dizendo, eu quero um novo formato, novo formato. E aí eu compartilhei com ele, e eu falei, amor, Deus está me inquietando, assim, 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 e esperando que ele me dissesse assim, muita coisa, tu está sobrecarregada emocionalmente, né, e também estava transicionando para uma nova estação. E ele assim, nossa, glória a Deus, amor, que benção, eu também acho, é isso mesmo. Ele tá aqui rindo atrás das câmeras, que eu mexo com ele, eu digo assim, tu bota a rodinha nos meus pés, em vez de ele me frear, não, ele me acelera. E ele, isso mesmo, amor, também acho, o Espírito Santo estava inquietando isso no meu coração e tal, e eu sempre falo em todos os encontros, em todas as oficinas de mulheres, e agora nos cultos também que nós temos aqui, quando eu tenho oportunidade, né, de falar, eu sempre falo que o Leandro, ele é o meu Moisés, ele é aquela pessoa que Deus fala ao coração dele, Deus ministra o coração dele, ele sempre direciona, ele fala a cada encontro, agora nesse encontro Deus vai fazer tal coisa, nesse encontro vai haver cura, nesse encontro vai haver manifestado do Espírito Santo, nesse encontro vai haver a manifestação assim, assim, assim. E eu mexo com ele que eu sou o Arão dele, né? Ele é o meu Moisés e eu sou o Arão, e eu sou o Arão, porque Deus fala com ele e eu saio a falar, né? E aí nós fizemos o primeiro encontro de mulheres, depois disso, acho que em seguidinha, assim, depois nós fizemos, e eu não sabia como ia ser a adesão, se as mulheres iam vir, se não iam vir, eu não sabia nada. Gente, o primeiro encontro, o tema foi Apaixonadas pela Presença. Foi um derramar de Deus, um derramar. Porque, assim, as oficinas, elas me limitavam, porque elas nasceram para ser um formato, assim, para a gente falar sobre assuntos que a gente não abordava dentro da igreja. Assuntos, assim, de beleza, de moda, como nos vestir, como nos portar. Falamos sobre sexualidade, sobre casamento, sabe, sobre mesas. Falamos sobre tantas coisas. Então, assim, era algo mais temático. Não era algo, assim, profundo, buscando a presença. Não nascia com essa intenção. E Deus começou a me levar, assim, e Deus começou a falar assim, eu quero que essas mulheres busquem minha presença. E aí nos atendimentos eu comecei a perceber que essas mulheres não tinham vida com Deus, que elas não liam a Bíblia, que elas não tinham intimidade com o Senhor na sua casa, que elas não buscavam batismos com o Espírito Santo, que elas não tinham, assim, algo mais profundo, sabe? E eu comecei a fazer algumas orações, assim, uma vez por semana, a cada 15 dias, num monte, aqui em Itajaí. Nós criamos um monte, fizemos um monte ali na ressacada.
E algumas mulheres que estavam caminhando comigo começaram a ir nessas orações e falar assim: meu Deus, Tade, que poder é esse? Que fogo é esse? Que chama é essa? Eu quero fazer mais isso, tenho que começar a fazer isso nos encontros das mulheres. Eu tô impactada com a presença de Deus, eu nunca tinha sentido a presença de Deus dessa forma tão forte, eu nunca tinha sentido o desejo de falar em línguas, de buscar batismos com o Espírito Santo. E aí o Espírito Santo começou assim a me direcionar: eu quero águas mais profundas, eu quero águas mais profundas. E aí eu falei: tá bom, Deus. E aí nesses encontros, que começou os encontros mesmo de mulheres, eu abri mão do cronograma, eu abri mão assim do título, sabe? E eu comecei a deixar fluir no Espírito Santo no louvor, e o fluir do Espírito Santo através da ministração, e depois nós começamos a fazer uma busca pelo Espírito Santo na oração. Gente, começou um derramar de Deus, foi o primeiro encontro. O segundo encontro foi o poder transformador do amor. Teve tanta cura, mães e filhas se abraçando, chorando, se pedindo perdão, pessoas sendo curadas. Nós tivemos aqui uma cura de um câncer que aconteceu nessas reuniões. Deus começou a mover os céus nesse lugar, começou a ficar tão forte a presença de Deus, e cada encontro vinha mais mulheres, O último encontro que nós fizemos aqui na Luz tinha 54 mulheres, nós não tínhamos mais onde colocar as pessoas, e todo mundo apertado, e o Espírito Santo começou a falar para mim: alarga as tuas tendas, e naquele dia, Deus usou 4 pessoas diferentes para falar para mim essa palavra. Isaías 59:2, se eu não me engano, alarga as tuas tendas. E eu falei: meu Deus, como assim alarga as tuas tendas? E aí as gurias começaram a dizer: Tade, não dá mais aqui, não dá mais pra gente fazer aqui na Lulus, vamos fazer em outros lugares, vamos começar aí a fazer fora. E nós começamos a procurar lugar para fazer fora. Enfim, Deus foi fazendo tantas coisas. E nós tínhamos pensado num direcionamento para nós vivermos, né, como igreja. Domingo nós começamos a nos reunir aqui. Nós começamos efetivamente a nos reunirmos aqui como igreja nos domingos, no dia, se eu não me engano, 16 de setembro. Nós começamos as reuniões aqui nos domingos às 19 horas, né? Aí o Leandro trazia uma palavra, compartilhava uma palavra, ele ministrava o louvor, e também derramar um poder de Deus, uma presença muito linda do Espírito Santo. E aí um dia eu fiz um propósito com o Senhor, acho que foi em outubro, se eu não me engano, não me lembro exatamente, assim, mas eu fiz um propósito com o Senhor, eu fiz 3 dias de jejum. E nesses 3 dias, Deus falou muito comigo, eu tive experiências lindíssimas com Deus no meu quarto, eu realmente me reservei naqueles 3 dias, eu não vim trabalhar, eu não fiquei no celular, eu fiquei realmente lendo a Bíblia, mergulhada, tomando só água, café e chá. E Deus me deu uma visão de um cajado nas minhas mãos, nas mãos do Leandro. Nós tivemos uma presença de Deus no nosso quarto muito linda. Um dia, quem sabe, eu consigo contar isso em detalhes para vocês. E o Espírito Santo falou para mim assim: eu preciso que tu aceite a nova estação. Eu preciso que tu te posicione como eu quero. E quando tu te posicionar na nova estação, as portas vão se abrir ministerialmente para vocês. E, gente, não pensem assim que... Talvez vocês me vejam assim no Instagram, nas redes sociais, ou aqui nesse canal do Olá Mulherada, ou vocês venham até a Lulu Secrets, que é o salão mais lindo, mais maravilhoso de Itajaí, ou vocês me encontrem, né, em algum lugar em comunhão com os irmãos, e vocês pensem assim: não, a Tade é uma mulher forte, a Tade é uma mulher destemida, uma mulher corajosa. Vocês não imaginam todas as dores que eu enfrentei nesse ano, todas as inseguranças que eu enfrentei esse ano, todas as vozes dizendo que não daria certo, todos os medos, todos os pânicos que eu já vivi, o temor mesmo, Senhor, é isso mesmo, todas as provas que eu fiz com Deus, tanto eu quanto o Leandro. Nós, inclusive, paramos de gravar, nós gravamos o último podcast, eu acredito que foi em novembro, porque o Leandro, ele teve uma otite muito grave esse ano em função da questão emocional, por tantas transições que nós vivemos. O Leandro teve uma perfuração no tímpano, nós estamos fazendo tratamento ainda com um especialista. Então, talvez você olhe só o que o Instagram mostra, você olhe só o que as redes sociais mostram, e você não imagina todos os vales, todos os montes, todos os desertos que nós percorremos nesse ano.
e todas as renúncias que nós fizemos para que hoje eu pudesse estar aqui com você gravando esse episódio, para que hoje eu pudesse me levantar e dizer: Senhor, eu vou lá finalizar esse ciclo, encerrar esse ciclo e te agradecer de todo o meu coração. Porque eu tive momentos muito, muito difíceis, mas eu tive momentos muito, muito alegres. E o que faz blim blim no meu coração, que eu falo para quem caminha comigo hoje, é quando eu vejo uma família restaurada, é quando eu vejo uma mulher testemunhando e falando: Tade, Deus mudou a minha vida, e tantos testemunhos lindos de encorajamento que eu recebo, não para minha glória, não para que eu seja grande ou para que eu apareça, mas para testificar o que Deus tem feito na minha vida e através da minha vida. E o quanto, quando nós nos disponibilizamos para viver o chamado, a nossa missão, quando nós renunciamos todas as bandejas desse mundo e abraçamos de verdade a nossa missão, o nosso propósito, o que Deus faz conosco, a primeira coisa que Deus faz é nos esmagar. Deus, Ele prova, Ele testa a nossa fé, Ele nos traz muitos desafios para ver como nós vamos nos portar diante da dificuldade. E eu posso falar para vocês que em todas as tribulações que eu vivi esse ano, todas as decepções que eu vivi, todas as palavras que eu passei, eu tenho uma palavra para dizer para vocês que arde no meu coração hoje, que é gratidão e amor ao Senhor. Porque quando eu pensei que eu fosse morrer, eu fiquei mais forte. Quando eu pensei que tudo ia acabar, Deus fez algo muito maior e muito melhor. Então, eu sempre falo que os títulos, eles não nos definem, porque você pode ter qualquer título, você pode ser um grande empresário, uma grande empresária, você pode ser um grande líder, uma pessoa pós-graduada, com mestrado, doutorado, você pode ter qualquer título, ser pastor, apóstolo, mestre, profeta, evangelista, qualquer título você pode ter. Mas se você não carrega a presença de Deus, se você não carrega as suas lamparinas cheias de azeite, você se torna uma pessoa comum, como uma pessoa comum como qualquer outra. O que nos diferencia, o que nos faz sermos diferentes das trevas, da escuridão, é sermos luz. E nós só podemos ser luz se nós estivermos com Ele, se nós estivermos com o Senhor Jesus no centro da nossa vida, no centro do nosso coração. E eu aprendi isso, eu entendi isso, então hoje eu não abro mão da presença dEle. E depois que eu me escondi, que eu falei para vocês que Ele me escondeu na aljava, eu não queria mais sair de lá. Porque quando a gente se disponibiliza a estar aqui, nós nos colocamos à disposição para sermos criticados, julgados, caluniados, difamados e tudo mais. Sempre tem pessoas, sempre vai ter pessoas que vão nos encorajar e sempre vai ter pessoas que vai nos desmotivar. E a gente precisa aprender a lidar com isso, e isso se chama maturidade emocional. E eu posso falar para vocês que eu alcancei uma maturidade emocional nesse ano que eu nunca imaginei alcançar, porque eu vivi tantas pressões, tantas pressões, e ao invés de eu morrer, eu fiquei mais forte. Ao invés de eu parar com todos os sonhos e os planos de Deus para minha vida, eu nunca imaginei chegar nesse final de ano como eu cheguei. Com certeza, toda estrapiada da guerra. As minhas roupas com muitos rasgos, com muitas cicatrizes, mas eu nunca imaginei chegar no final desse ano, realmente eu e meu marido consagrados pastores e iniciando uma igreja, uma pequena congregação, uma comunidade, que nunca foi o nosso desejo, nunca foi o nosso sonho. O Leandro recebeu promessa com 4 anos de idade, e quando eu comecei a namorar ele, eu já sabia disso. E eu sempre disse para ele: eu não vou ser mulher de pastor e nem mulher de músico, porque antigamente, né, gente, faz 25 anos, 24 anos que eu conheço Jesus, os pastores, eles renunciavam muito às suas vidas, né, e ainda hoje acontece, muitos pastores renunciam os seus desejos, as suas vontades para viver para o outro, para se doar para o outro. E eu, como uma colérica sanguínea, sem o fruto do Espírito, não queria viver minha vida me doando para as pessoas e sendo crucificada por elas.
Tu faz 10 coisas maravilhosas e tu faz uma errada, a pessoa só se lembra daquela uma. Nós somos assim, eu sou assim, infelizmente, né? Então a gente tem que pedir para que o Espírito Santo esteja no nosso coração e nos alinhe para que a gente viva o que Ele quer, que a gente seja o que Ele quer, o que a palavra nos fala para ser. E quando foi nesses 3 dias, nessa semana do jejum que eu fiz e que eu vi esse cajado nas minhas mãos e nas mãos do Leandro, eu falei para ele, eu não vou mais fugir. E Deus falou para mim uma palavra tão forte, tão dura. Deus falou para mim assim, o teu medo não vai mais paralisar o que eu quero fazer na tua vida. E mesmo com medo, eu vou fazer. Então, o teu medo não vai mais parar o que eu quero que tu viva, o que eu quero que tu faça. E quando Deus me falou aquilo, eu estava com muito medo de dar o próximo passo, sabe? Eu estava com muito medo de começar algo novo. Meu Deus, começar algo que eu nunca quis. Começar algo que eu nunca desejei, eu nunca almejei, eu nunca planejei. Eu sou administradora, entendeu? Pós-graduada em gestão de pessoas. Meu negócio era empreender, servir as pessoas na minha empresa, amar as pessoas na minha empresa. Eu nunca imaginei que a Lulu Secret se tornaria um campo missionário. Eu nunca imaginei que a Lulu Secret se tornaria um lugar de cura, de libertação, de restauração. Eu nunca imaginei que a minha empresa se tornaria um ministério, se tornaria uma igreja. Nunca passou isso pela minha cabeça e nunca foi o que eu almejei. Mas sempre foi o que Deus planejou. Sempre foi o que Deus quis. Quando Deus nos deu esse lugar, Ele já deu esse lugar com espaço para que houvesse encontros. Quando Deus me direcionou e quando Deus me falou que esse lugar seria sonhos realizados, propósitos alcançados, identidades descobertas, Ele já sabia. Ele já sabia que esse lugar iniciaria a chama no nosso coração do ministério outra vez. E Ele já sabia que nós iríamos iniciar aqui a nossa missão, viver aqui o nosso propósito. Então, gente, eu comecei esse ano muito mal mesmo, pensando em desistir de tudo e pensando que realmente o meu ministério morreria. E eu acabei esse ano com um recebimento, né, de uma unção pastoral. E eu sempre digo que os títulos não me definem, os títulos não definem qualquer pessoa. Eu conheço tantas pessoas que têm o título, mas que elas não carregam a unção do Senhor, que não amam as pessoas, que não se doam pelas pessoas, que são caluniadoras, difamadoras, maldosas, pessoas que precisam realmente ter um encontro com Deus e não serem assassinas de ministérios, mas serem encorajadoras, né? Eu nunca quero ser essa pessoa, eu tenho muito temor com isso, tanto eu quanto meu marido, mas eu posso falar para vocês que eu nunca imaginei chegar nesse final de ano, assim, dessa forma, com a igreja Arque, né, que é um sonho que Deus deu para o meu marido há quase 4 anos atrás, e receber a unção pastoral de uma pessoa que seria a pessoa mais improvável, mas a pessoa que mais tem a ver com a nossa história, que é um batista de Osasco, um pastor muito querido, uma pastora muito querida, nossos amigos que a gente ama tanto, e ele dentro desse jejum, dessa busca dele com o Senhor, né, nos 40 dias dele de jejum e oração, o Senhor falou com ele que ele precisava vir em Itajaí e nos consagrar pastores. E quando a gente recebeu aquela ligação, para nós foi um choque, porque foi tudo na mesma semana, na semana que Deus falou comigo que eu precisava aceitar o meu ministério, que eu precisava aceitar a unção que Deus já tinha derramado sobre as nossas vidas, e que eu precisava deixar o Senhor colocar isso para fora, que eu precisava sair da aljava e deixar que Ele nos lançasse. E naquela mesma semana, a pastora Cris me mandou uma mensagem no Instagram dizendo: pastor Fabiana, precisa ligar para vocês, o Espírito Santo está incomodando ele. Gente, uma pessoa lá de São Paulo, sabe? Uma pessoa que a gente não via, acho que uns 2 anos, pelo menos. E sabe aquelas coisas que só Deus faz? Aquelas coisas que só Deus faz, aquelas coisas que só Deus faz. Então, quando Deus deu esse sonho para o Leandro, apóstolos do reino dos céus, acho que quase uns 4 anos atrás, ou um pouquinho mais, nós achávamos que era, sei lá, um grupo caseiro, um ministério de louvor, qualquer coisa, gente, menos uma igreja, de verdade. E tudo que Deus tem feito nas nossas vidas é surreal, é surpreendente. E eu já falei
para minha família, já falei para o meu marido, para minha filha, para os meus amigos pastores, para as pessoas que nos celebram, para as pessoas que nos encorajam, para as pessoas que conseguem enxergar em nós tudo que nós carregamos, que nós não iremos fugir mais, nós não iremos mais dizer, não, não somos, não, sim, nós somos, Deus nos escolheu, nós somos duas pessoas que jamais imaginou estar nesse lugar, mas nós renunciamos tudo, nós renunciamos verdadeiramente tudo, nós renunciamos toda a nossa segurança financeira, nós renunciamos os nossos títulos empresariais, nós renunciamos as nossas carreiras promissoras no mundo corporativo, sim, nós renunciamos absolutamente tudo, nós renunciamos lugares de destaque, nós renunciamos propostas para estarmos no centro da vontade de Deus. E eu posso falar com vocês e eu me emociono para falar, porque só quem passou por tantos processos, e o Espírito Santo me lembra de cada coisa que nós vivemos esse ano, pode estar aqui hoje dizendo para você, não desista dos sonhos de Deus. Se você está passando por alguma tempestade, se você está passando por alguma tribulação, se você está passando por alguma pressão, escute o que o Espírito Santo está te dizendo, não desista. Porque é nesse lugar das pressões, é nesse lugar das frustrações que são gerados os novos ministérios, é nesse lugar que é gerado um novo tempo, é nesse lugar que sai um azeite fresco, é nesse lugar que é derramado uma unção, uma porção do céu na tua vida. Então não desista, não olhe para as circunstâncias, não olhe para o que os seus olhos conseguiam enxergar no mundo carnal, feche os seus olhos e peça para o Espírito Santo de Deus te trazer uma visão espiritual. Peça para o Espírito Santo de Deus te trazer à mente, te trazer à memória aquilo que te dá esperança. Peça para o Espírito Santo de Deus te mostrar qual é o próximo passo que você tem que fazer, por mais que você não entenda, faça. Não escute as vozes desse mundo, não escute as vozes do Instagram, não escute as vozes dos seus amigos, não escute as vozes dos seus parentes, escute apenas essa voz. Escute essa voz, escute a palavra de Deus, peça para o Espírito Santo te revelar a palavra dele, peça para o Espírito Santo te conduzir, porque eu tenho certeza que ele vai te surpreender, assim como ele tem nos surpreendido, assim como ele tem feito nas nossas vidas. E para encerrar, eu nem sei quanto tempo a gente está aí, eu quero agradecer de todo o meu coração por vocês que me apoiam, por vocês que são inscritos nesse canal, por vocês que vêm nos encontros, nas oficinas, que acreditam no meu ministério, no que Deus tem feito na minha vida, na minha casa, na minha família, na Lulu Secrets, que nos prestigiam, que abençoam a nossa vida financeira, empresarial, ministerial. Eu quero agradecer de todo o meu coração. Muito, muito, muito obrigada mesmo. E eu também não poderia deixar de agradecer a editora Geográfica, que foi mais um presente de Deus nesse ano, foi mais uma surpresa do Senhor, que fez essas Bíblias personalizadas com Olá Mulherada, nos presenteou, e nós podemos presentear aqui tantas mulheres que participaram desse canal, é uma Bíblia muito linda, e vocês sabem que vocês têm o desconto lá de 10%, né, no site, no cupom Olá Mulherada, e eu quero dizer para vocês que em 2024 está nascendo um novo projeto, um projeto muito lindo que Deus me entregou em 2023, que é um projeto de imersão de mulheres. O Senhor tem me dito que Ele quer águas mais profundas. E eu tenho caminhado com mulheres que desejam muito mais do que uma posição, muito mais do que um ministério. Elas não querem um ministério, elas não querem posição, elas não querem títulos, elas querem ser encharcadas pela presença de Deus. Então, nasceu em novembro desse ano, a primeira imersão do Olá Mulherada. Eu fiz com todo o time Olá Mulherada. Hoje nós somos 15 mulheres do time Olá Mulherada. E nós fizemos a primeira imersão, foi muito lindo, um derramar sobrenatural de Deus. E nós vamos abrir a primeira imersão que vai acontecer no dia 27 de janeiro, já tem a data. 27 de janeiro aqui em Itajaí, as vagas são limitadas. Tá bom? Infelizmente nós não conseguimos ainda, né, fazer algo numa expansão maior, e o Senhor também tem me dito que Ele quer fazer coisas mais pontuais, menores, para que seja mais assertivo, um momento de cura mesmo, um momento de libertação, um momento de transformação de vida.
E eu fico aqui o meu convite para você de participar desse novo projeto tão lindo, que não nasceu no meu coração, que nasceu no coração de Deus. E junto com esse projeto das imersões, nasceu, gente, uma coleção nova de t-shirts. Linda, linda, linda. E eu deixei aqui em cima a da leoa, que tem uma mulher e uma leoa e uma coroa, porque eu vou gravar um vídeo depois falando para vocês sobre essa visão que Deus me deu há quase 4 anos atrás, que eu era essa leoa. E eu colocava coroas em mulheres que tinham perdido as suas coroas, nas filhas dele, que tinham se frustrado com a religião, se frustrado com as dores da vida, se frustrado com os divórcios, se frustrado com as traições, se frustrado com as situações difíceis da vida. E que o Espírito de Deus iria me usar para devolver as coroas para essas mulheres, para essas filhas. E eu nunca tinha compartilhado isso com ninguém. E de um tempo para cá o Espírito Santo tem me inquietado demais. Eu quero que tu coloque as coroas, eu quero que tu coloque as coroas. E eu só vou conseguir fazer aquilo que Deus quer que eu faça se nós formos para águas mais profundas. Eu só vou conseguir colocar essas coroas nas suas filhas, nas suas discípulas, nas suas amigas, se nós mergulharmos juntas mais profundas em Deus. Então fica aqui o meu convite para você. Nasceu essa aqui linda, nós temos 4 cores dela, edição limitada também, é uma mais linda do que a outra. E aí depois nós temos também a Hope, que é a esperança. Deus falou muito comigo sobre esperança no início do meu ministério. É até uma música da Júlia Vitória, que é És minha âncora, és a minha esperança. E nós fizemos também essa coleção linda, Esperança, tanto na cor nude quanto na colorida. E as da Leoa, e também, gente, eu não poderia deixar de fazer essa t-shirt aqui, ó. Essas t-shirts, a inspiração todas é do meu cônjuge, tá? Essa aqui, Coração Colorido e Jesus, é porque Deus tem me dito que Ele quer encher o nosso coração de cores. Mulheres que estão com o coração sem cor nenhuma, vazias, tristes, frustradas. Ele quer trazer de volta as cores para a sua vida, para o seu coração. E como Jesus estando no centro. Jesus estando no centro do teu coração, da tua vida. E depois as leoas de outras cores, né? Nós temos a off, nós temos a nude, o Jesus também nude. Mas eu quero mostrar para vocês aqui uma coisa muito linda, que eu falei nos meus stories, inclusive, que eu ia mostrar hoje. Que com tudo isso, gente, nasceu mais uma coisa. E é com muita alegria, que eu compartilho com vocês. Viu como no meio do choro nascem coisas lindas, coisas novas que Deus faz? Nasceu, gente, a Bíblia. Olá, mulherada. Gente, olha aqui. Aqui é apenas uma versão que nós fizemos dela, tá? E ela vai ficar ainda mais linda do que isso. Nós vamos fazer dourada, rosa, preta, qualquer cor. E olha que linda. Daquelas coisas que só Deus pode fazer. E quando eu olho para essa logo e olho para tudo que Deus tem feito para esse canal e tudo mais, as personalizações, né, que o Senhor tem nos inspirado a fazer, eu digo, Deus, muito obrigada. Muito obrigada, porque quando eu achei que tudo ia acabar, o Senhor veio, o Senhor trouxe um refrigério novo, o Senhor trouxe algo novo. Então eu quero encerrar esse ano te agradecendo de todo o meu coração, agradecendo ao meu amado Jesus que tem feito tudo isso. E te dizer que o ano de 2024 nós iremos juntas para águas mais profundas, que você possa buscar a presença de Deus de todo o seu coração, que você não abra mão da presença dele por nada nesse mundo. Não deixe que os homens te direcionem, não deixe que as situações te direcionem, não deixe que as circunstâncias te direcionem, mas entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo mais ele fará. Eu quero honrar também aqui a vida do meu marido, o meu cônjuge, o meu amigo, o meu pastor, o meu conselheiro, o meu discipulador, esse homem que tem enxugado as minhas lágrimas, que tem orado comigo nas madrugadas, que tem jejuado comigo, que tem me encorajado a prevalecer, a permanecer nos caminhos do Senhor. Eu quero te honrar, amor, te dizer o quanto eu te amo, o quanto tu é um presente de Deus na minha vida. E ele está fazendo um coraçãozinho atrás das câmeras. E que eu não seria essa mulher que eu sou hoje se tu não estivesse do meu lado. E que eu não viveria todos os planos e os sonhos de Deus se a nossa casa não tivesse firmada na rocha que é Jesus. Obrigada por tudo. Obrigada por nunca desistir de mim e por sempre colocar rodinhas nos meus pés e me encorajar a ir mais longe.
Mulherada, é isso. Espero que esse episódio tenha te encorajado, tenha te fortalecido, que o Espírito Santo console o teu coração, te direcione e que em 2024 você possa ter um ano extraordinário, cheio, 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 transbordante da presença de Deus. Um beijo. Que Deus te abençoe.